Última parte da nossa aula 1 dos juizados especiais cíveis. Vamos atacar aqui alguns artigos mais esparsos, que são aqueles artigos que são cobrados na sua prova efetivamente, tá? Então, até os 2 primeiros vídeos, todo mundo vai cair. Agora, existem alguns concursos que pedem ou não alguns dos artigos que a gente vai ver aqui. Então, eu só peço atenção para você que está fazendo o curso comigo. Se por acaso alguns dos artigos que você tem um acesso PDF, você vai ver aí. Não estiver sendo pedido no seu edital, porque tem edital que especifica artigos tal. Então, não se preocupa com esse vídeo, ou se preocupe apenas com aqueles artigos que são interessantes, tá? Não tem muita coisa, a gente vai trabalhar poucos artigos, então vamos logo, para a gente resolver isso rápido, que os outros vídeos foram um pouquinho maiores, né? Vamos lá. Artigo 34, testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, marca isso por favor, cai muito em prova. Testemunha até 2, cada parte pode levar até 3 testemunhas, tá? Comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. O que significa isso? Imagina que eu vou levar uma testemunha. Se eu chego e falo contigo, tu vai testemunhar a meu favor? Aí você fala, claro, Dalmo. Eu vou lá e arrolo você. Nem vou intimar, porque eu tenho certeza que você vai. Agora, se eu quiser, para garantir, eu posso pedir, quando eu for arrolar lá, junto ao secretário, as testemunhas, que eu vou ter que no pedido apresentar a testemunha já. Eu já faço o pedido de intimação da testemunha. Por que é importante essa história de talvez pedir a intimação dessa pessoa? Por conta dos parágrafos. Presta atenção, parágrafo 1º. Requerimento para intimação de testemunha será apresentado à secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência. Está aqui, ó, o prazo. Então, se eu quiser arrolar alguém, eu vou apresentar no pedido ou até 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento, que ali eu posso apresentar o nome e pedir para intimar. Por que é importante intimar? Agora eu te respondo. Não comparecendo testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se necessário do concurso de força policial, força pública, né? Policial, né? Pode entender isso tranquilamente. O que significa isso? Ou qualquer outro que possa conduzir coercitivamente alguém. Só para constar, eu quero levar uma testemunha. No pedido eu já vou arrolar as testemunhas, mas caso eu não tenha ainda levantado todo mundo, eu vou arrolar até 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento, se eu quiser uma intimação. Senão, eu posso arrolar a qualquer momento, desde que seja antes da audiência, mas aí é problema meu levar. Se eu não pedir para intimar, não levei a pessoa, eu considero que você abriu mão da sua testemunha, tá? Por isso que eu falei, a intimação é importante por quê? Porque se ela foi intimada e não compareceu, você pode pedir ao juiz para conduzi-la à testemunha. Se você arrolou, mas não intimou, o juiz vai considerar que você abriu mão da sua testemunha, porque é obrigação tua levá-la, tá? Então, só para você entender as regras em relação à condução coercitiva e em relação ao número de testemunhas, até 3 por parte. Artigo 42, recurso. Ah, Dalmo, perdi no juizado especial, quero recorrer. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias. Só uma pergunta, que recurso é esse? É uma apelação? Não. É um agravo? Muito menos. Que recurso é esse? É o chamado recurso inominado, porque não tem nome. Percebe que ele fala, o recurso, não é apelação, tá, meu povo? É recurso. Que recurso é esse? É um recurso nominado, não tem nome. Então o recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita da qual constarão razões e pedido do recorrente. Parágrafo 1º, o preparo, marque esse parágrafo que eu vou te explicar daqui a pouco. Será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Aliás, pode marcar esse parágrafo inteiro mesmo, tá? Após o preparo, a secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Percebeu que se cair na tua prova prazo e recursal, 10 dias. É só levar 10 dias. O único prazo distinto é o preparo, que tem um prazo de 48 horas. Dalmo, o que é preparo? Lembra que eu te falei no vídeo anterior que pelo menos no juizado especial é gratuito? Você não tem que pagar a custa processual? Pois é, aqui. Mas se você estiver indo para a turma recursal, tu vai pagar. A justiça ela até te dá gratuidade, só na primeira instância. Então o que é o preparo? O preparo é a comprovação do recolhimento das custas processuais. Você pagou o recurso, pagou as custas referentes a tudo o que você vai movimentar por conta do seu recurso.
Então, perceba que daqui a gente pode extrair uma informação muito importante, que, aliás, a própria lei depois vai confirmar. Só é gratuito no juizado especial na primeira instância. Quando você for para a turma recursal, aí você vai ter que pagar as custas, tá? Então, se ele colocar a gratuidade, o princípio da gratuidade processual será estendido até a turma recursal. Mentira, turma recursal tem que pagar. E detalhe, normalmente o prazo para o preparo é o mesmo do recurso. Aqui não. Aqui ele falou, olha, saiu a decisão, eu tenho 10 dias para recorrer. Prazo de 10 dias, beleza? Nesses 10 dias, eu tenho que apresentar o recurso e fazer o preparo, o pagamento de custas. Mas é normal, isso não tem problema, que você apresente o recurso primeiro e faça o preparo depois, faça o recolhimento de custas depois. Só que o normal do processo civil é, se eu tenho um prazo de 10 dias do recurso, eu tenho 10 dias do preparo. Juizado especial, não. Se eu apresentei o recurso sem o preparo, eu tenho 48 horas para poder apresentar a comprovação de recolhimento de custas. Então, cuidado, aqui não segue a regra prática do processo, que diz que é o mesmo prazo do recurso. Não. Imagina que saiu a sentença, no terceiro dia eu apresentei o recurso sem o preparo. Eu não tenho até o 10º, não tenho 7 dias, eu tenho 48 horas. Então, sob pena de deserção, que significa o quê? Negativa do teu recurso. Teu recurso é deserto, não vai ser aceito. Então, recurso. Vamos lá, regras de recurso, se quiser resumir aí. Primeira regrinha, prazo de 10 dias da decisão. Segunda regrinha, o recurso tem que ter pedido e razões. Também não é um recurso, não gostei. Você tem que explicar. Terceira regrinha, o recurso tem que ter o preparo em 48 horas após a apresentação desse. Claro, se você já fez o preparo e apresentou junto com o recurso, nem tem contagem. Tá? Se o preparo não for feito dentro do prazo, o recurso sofrerá deserção, ou seja, não vai ser aceito. Tranquilo? Quinta regra e última, apresentado o recurso e o preparo, a outra parte, o recorrido, né, ele vai ter 10 dias para apresentar a resposta. Então, prazo de 10 dias para recorrer e 10 dias para receber a resposta da outra parte. Fechou? Então, quanto a recurso, tem essa regrinha. Continua. Vamos lá para o artigo 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber o disposto no Código de Processo Civil com as seguintes alterações. Rapidinho, só para te explicar. Tem muitos incisos aqui. Eu não vou te explicar todos. Até porque nem tem muita necessidade, tá? A maioria das vezes que cai em prova é leitura. Mas só para você entender. O que é a tal da execução de sentença? Só para te lembrar. Execução é o momento em que você vai cobrar o cumprimento de uma decisão judicial feita no processo. Uma das coisas que... Você vai ver, eu vou te mostrar os principais tópicos, mas uma das coisas que eu quero que você guarde, porque é isso que é muito explorado em prova. O juizado especial não aceita execução, não aceita, aliás, sentença ilíquida. E Dalmo não falou nada, não entendi porra nenhuma. Vou te explicar. Lembra que eu te falei que você pode até entrar com uma ação, propor uma ação, sem saber o valor da causa? Que durante o processo isso vai ser definido? Pois é, pode. Só que o juiz não pode julgar sem determinar o valor final da causa, ou o valor a ser executado. Então, se eu entrei com uma reclamação de dano moral, não sei quanto que é, lá para o final o juiz, quando for me dar o direito ao dano moral, ele não pode dar uma sentença ilíquida, dizendo assim, é reconhecido o direito do Dalmo ao dano moral, a reparação por dano moral, ponto. Isso é sentença ilíquida, porque no processo civil tem uma fase chamada liquidação de sentença. Que aí o que aconteceria? Eu levaria essa sentença para uma das formas, né, liquidação por arbitragem, cálculo, o normal é cálculo, para um contador, e esse cara vai fazer os cálculos para determinar o valor da sentença, para tornar ela líquida, executável, exequível, chame como quiser. No juizado especial nós não aceitamos sentença ilíquida, então o juiz nunca vai poder falar, reconheço o direito, leva para cálculo. Não, ele vai ter que dizer. Tá, então esse ponto eu queria falar com você que é muito, eu acho que é o mais importante de todos. Não aceitamos liquidação de sentença como uma etapa, não. A sentença lá do processo de julgamento, do processo e julgamento, lá o processo de conhecimento, já tem que dar a liquidação da sentença, tá beleza? Então deixa eu jogar na tela para você só os artigos que realmente nos interessam, tá? Primeiro, que é o que interessa, as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em bônus do Tesouro Nacional ou índice equivalente. Então, o que eu te falei, não tem conversa. Eu não posso apresentar uma sentença que seja ilíquida.
Inciso terceiro, a intimação da sentença será feita sempre que possível na própria audiência que for proferida. Então, se o juiz deu a sentença com as partes presentes, a intimação é automática. O cara ouviu a sentença, não ouviu? Olha só, ô palhaço, tu vai ter que pagar 30 mil pro Dalmo, beleza? Tu já sabe, já está intimado. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento. Claro, se ele recorrer, ele não vai cumprir porque não tem trânsito em julgado, é só quando transitar. Aí o desgraçado põe o inciso 5º. E ao invés de colocar o inciso 5º logo, ele coloca o 4º no meio do caminho. Então vamos pular para o inciso 5º. Nos casos de obrigação de entregar, fazer ou não fazer, o juiz, na sentença ou na fase de execução, combinará a multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o juiz de imediato arbitrará, seguindo sua execução por quantia certa, incluindo a multa vencida da obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado. Só para constar, isso é o que a gente chama de astreinte. Imagina que o juiz ele foi lá e decretou 30 mil reais para o Dalmo. Se você não pagar no prazo, vamos ter execução, mas para garantir que você pague, não pagou no prazo, multa diária de 300 reais. Isso é o que a gente chama de astreinte, é a aplicação de multa sobre uma sentença que não foi cumprida, tá? Então, quando você toma uma decisão dentro do próprio julgamento, a intimação é automática e o cara já vai sair dali podendo, inclusive, ter uma astreinte, quando for obrigação de fazer ou não fazer, tá? Ou de entregar alguma coisa. Isso daqui é casos específicos, claro, mas é importante que você saiba na prova que pode ser, sim, combinada, né, multa diária na execução, no não cumprimento, na inadimplência da sentença. O devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, versando sobre. A única forma do devedor evitar uma execução contra ele é o embargo de execução. Por isso que ele fala que oferecer embargos é o recurso que ele tem para confrontar a execução. Ele só pode oferecer embargo, é bom que você saiba que às vezes caem em prova os motivos do embargo. Falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu a revelia. Como é que funciona isso? Imagina que você teve um processo contra você, uma ação contra você, só que você não foi citado e muito menos você compareceu espontaneamente. Aí o juiz foi lá e decretou revelia, perdeu o Playboy. Aí ainda vai te dar uma astreinte, dar uma multa. E você não paga, claro, você não sabia nem que teve um processo contra você. Aí você embarga a execução dizendo o quê? Eu não fui citado, falta, ou a citação que eles fizeram é nula, porque eles não fizeram a citação correta. Um exemplo muito clássico é caso de condomínio. A carta chega, aí vai lá o zelador, tal, o cara da portaria recebe a carta e acaba não te entregando, ou, sei lá, perde, e você não fica sabendo. Isso é uma citação nula, por isso que eles falam da aviso de recebimento em mão própria, tá? Manifesto excesso de execução, ou seja, o cara pediu 10 mil, a execução está me cobrando quase 100, porra, é excessiva, está querendo penhorar meus bens acima do valor da execução, erro de cálculo, que é o clássico, né? Esse cara não sabe contar. E causa impeditiva, modificativa, extintiva de obrigação superveniente à sentença. Depois da sentença, eu paguei. Nós fizemos um acordo por fora, eu paguei lá 5 mil dos 10 que você pediu. Aí eu vou para o juiz e falo, olha, depois da sentença eu já fiz o pagamento, então não há por que executar, porque já foi constituído, já foi cumprido. Então isso é uma causa impeditiva, ou modificativa, ou extintiva do direito, tá? Para acabar, artigo 54 na sua tela. O acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau, marca isso, de pagamento de custas. Foi o que eu te falei. Você não paga custas no primeiro grau, mas você vai ter que pagar no segundo. O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1º, compreenderá toda a despesa processual, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência jurídica gratuita. Belezinha? Tranquilo? Então, assim, eu quis destacar com você nesse vídeo os principais artigos cobrados nos concursos. Então, repito, se você tinha que estudar esses artigos, tá aí. Se você não tinha, ignore completamente esse vídeo. Eu espero que tenha ignorado, como eu te avisei no começo do vídeo, né? Fechou? Próxima aula, juizado especial criminal. Um abraço.